E hoje tem Bahia versus Fluminense na Fonte Nova. Bahia tem a possibilidade de conseguir o seu primeiro triunfo no Brasileirão 2024 e aí engatar rumo ao seu objetivo, que na minha visão é buscar ali uma Sul-Americana ou até mesmo uma pré-Libertadores, dependendo de como fizer essa janela de transferência do meio de ano para se reforçar. Né? A gente vai repercutir aqui um trecho do vídeo do Márcio Martins, onde ele põe em xeque muitas coisas que vem acontecendo nos bastidores de Bahia, Ceni e o Grupo City, além de também o Everton Ribeiro e alguns jogadores aí do Bahia que já aparentam uma insatisfação dada o jeito que o Rogério Ceni vem comandando o time. Muitas declarações polêmicas e a gente sabia que em algum momento isso iria tornar-se um prejuízo, né? Porque é um cara que, em coletiva, acaba se perdendo nas palavras e falando coisas que prejudicam e colocam em xeque, né, o seu trabalho e também o trabalho dos atletas. Após a vinheta, a gente fala mais. Olha o Lucero, dominou no peito, bateu! Senhoras e senhores, com a palavra o povo do Nordeste. O povo nordestino. Temível Liga dos Campeões. Bom, rapaziada, antes de mais nada, eu peço a você que deixe o like, se inscreva no canal se você não é inscrito. Vamos atingir a meta aí de 11 mil inscritos, beleza? Já vamos logo direto para o assunto para a gente reagir aqui ao vídeo do Márcio Martins, beleza? O link vai estar aqui no primeiro comentário fixado do canal dele para você ir lá e ver o vídeo na íntegra. A gente vai estar parando aqui alguns pontos interessantes e eu vou estar dando minha opinião aqui, beleza? Olá pessoal, tudo bem? Vamos aqui a mais um conteúdo do canal, pedindo que você se inscreva, que deixe o like antecipadamente, que ligue o sino para ser notificado a cada vídeo novo e que ajude no compartilhamento dos nossos vídeos, dos nossos conteúdos aqui no YouTube, tá bom? Gente, olha, o assunto que eu vou tratar aqui agora já venho apurando há algum tempo, desde a primeira partida final do Campeonato Baiano, que eu tenho recebido informações dando conta de que a relação do técnico Rogério Ceni no Bahia não é das melhores e vem piorando de lá para cá. Eu vou detalhar algumas situações que eu já chequei, que eu ouvi pessoas e que me confirmaram alguns episódios e eu vou relatar alguns deles aqui neste vídeo. A relação de Rogério Ceni no Bahia, a que me refiro, é com alguns jogadores e já vem antes mesmo das finais do Campeonato Baiano. Portanto, nada tem a ver com a perda do título do estadual para o Vitória. Em um dos episódios, durante os treinamentos lá do grupo no CT, o atacante Oscar Estupinan teria feito a jogada errada e o técnico Rogério Ceni não gostou e se virou para um dos assistentes e teria dito: olha o atacante que me deram. Numa clara insatisfação com a contratação do atacante colombiano, que pouco tem sido utilizado no time. Que, parando aqui, é um bagre, né? É um bagre. O Grupo City investiu muita grana em um setor que não poderia falhar justamente nesse ataque. Esse jogador aí, que seria o centroavante. E o Estupiñán, até agora, claro, foi poucas partidas ainda para a gente poder avaliar, mas dentro do contexto de sua carreira, não seria esse jogador decisivo aí para poder mudar o patamar do Bahia. Vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos, mas vamos dar sequência aqui no vídeo. Para você ter uma ideia, no último jogo, estreia do Campeonato Brasileiro, o jogador entrou, mas parecia que o técnico já estava com vontade de tirá-lo do time. E tirou. Mas independente da condição técnica, esse assunto do treinamento me foi relatado e confirmado por gente que estava no CT no dia que isso aconteceu. Recentemente, o comentarista e ex-jogador Preto Casagrande trouxe uma notícia que até hoje não houve nenhum desmentido de que o meia Everton Ribeiro teria chamado o Rogério Ceni para uma conversa reservada e teria dito para ele que poupasse os atletas nas entrevistas coletivas, pois o grupo estava incomodado com as declarações do treinador após os jogos, sempre se eximindo de culpa e deixando os jogadores desprotegidos. Foi esse o teor da conversa do capitão da equipe com o treinador.
A insatisfação com o Rogério Ceni já chegou à diretoria do Grupo City. E não só com os dirigentes que estão aqui em Salvador, mas também com a alta cúpula de fora do país. Esse pessoal já entende que o treinador do Bahia, no mínimo, foi injusto em suas declarações e atitudes nas entrevistas coletivas, principalmente no pós-Bavi, ou nos Bavis, né, porque foi mais de uma. O diretor executivo de futebol do Bahia, Cadu Santoro, esteve no podcast Futebol SA. Eu acompanhei a entrevista, isso aconteceu no dia 23 de março. E lá ele fez elogios ao trabalho de Rogério Ceni, inclusive afirmando que Rogério Ceni foi o idealizador da pré-temporada em Manchester, lá na Inglaterra, na visita ao Girona, e também fez referência ao planejamento do treinador. Acompanhe aqui esse trecho que eu estou me referindo da fala de Cadu Santoro. Preciso falar e elogiar muito o Rogério Ceni, que encerra o campeonato. O primeiro pedido dele para mim no vestiário foi: eu quero ir para Manchester, quero ir para Girona. Rogério encaixou muito bem, né? Muito Exato. bem. Um cara, com o time, um cara com você, que com pratica clube. o idioma, fala o inglês muito bom, fala o espanhol, o que facilita também, que eu acho que isso é importante. E o Rogério é um cara que eu preciso defender, porque é um cara que... Sim. No momento de férias dele, que ele poderia querer descansar, ele pediu para ir lá. Buscou essa evolução. Buscou essa evolução. Então, eu acho que assim... Tem feito um trabalho excepcional. Exato. Eu acho que a gente tem que valorizar essas coisas, porque, de novo, o Rogério fala muito e eu concordo. A gente avalia 90 minutos. Só que a função, muitas vezes, do diretor e de outras pessoas é... Esse foi o trecho que me referi. Cadu Santoro teria ficado insatisfeito porque não houve reciprocidade do treinador do Bahia ao se referir numa coletiva pós-jogo sobre as peças de reposição do meio de campo do Bahia, fazendo crítica direta à contratação de jogadores para o setor, colocando que não há como manter o nível de competitividade durante os jogos com as substituições no meio campo, com atletas que, segundo o Rogério Ceni, não têm a mesma qualidade dos titulares: Everton Ribeiro, Caio Alexandre e Jean Lucas. Então, diante do que foi dito nesse trecho da entrevista que eu coloquei do Cadu Santoro, o mínimo que se esperava é que Rogério Ceni lavasse a roupa suja em casa, internamente, e não ter entregado justamente as contratações para o meio-campo. E veja que o Rogério Ceni falou diretamente sobre as contratações. O cansaço do meio-campo que vai batendo. As trocas são, no meio-campo, elas são escassas e o modelo de jogo vai mudando. A gente não teve capacidade de manter a bola e automaticamente o controle do jogo. Foi treinado. O time não suporta jogar os 90 minutos. Os 4 meio-campistas são o coração do time. Você não tem as trocas para os 4. Uma hora você tem que fazer as trocas. O único jogador que nós tínhamos do banco de meio-campo é o Iago e tem o Jota, que é um garoto da base. Eu acho que dificilmente nós vamos fazer contratações. Dinheiro já se gastou muito dinheiro, já se investiu bastante dinheiro. Mas eu vejo sempre falando que tem milhões. Na verdade, já foi investido bastante no ano passado, foi investido bastante nesse ano. Nós vamos tentar achar alguma peça para fortalecer o setor, para ter uma troca a mais nesse setor. Veja bem, eu queria deixar em pausa aqui para poder destacar alguns pontos sobre o pessoal lá da gestão, né, o executivo, né, se eu não me engano, o cara que ele estava na entrevista, ele dizer que o trabalho do Rogério Ceni é ok porque conseguiu, né, passar para a semifinal aí da Copa do Nordeste, mas no Campeonato Baiano não foi lá perfeito, principalmente nos embates ali contra o rival. A gente sabe que é um campeonato à parte, mas quando a gente analisa o futebol, a gente consegue enxergar o técnico que tem a característica de conseguir absorver, né, e tirar de cada atleta do seu time o máximo. E o Rogério Ceni não vem fazendo isso. O Rogério Ceni vem sempre o quê? Seguindo a linha desde o início, né, com o seu sistema de marcação em bloco, com aquela aproximação com Caio Alexandre, o Everton Ribeiro, o Jean Lucas, o Tassiano vindo vez ou outra para buscar fazer aquele sair de dentro da área e fazer aquele facão, né, voltando. Agora com o Stupinhan, é um jogador que vai
povoar mais dentro da área, mas o Rogério Ceni não faz um trabalho lá esplendoroso se a gente olhar em questão de rendimento dentro de campo. O time venceu o Ceará teve chances de empatar e de até mesmo abrir aquele placar lá daquele jogo. Olha, que inclusive abriu lá, né, mas levou a virada. O CRB teve chances também de vencer o Bahia. Então, claro que o adversário vai ter chances, porque você não vai conseguir controlar 100% o tempo. Mas o trabalho de Rogério Ceni dentro de rendimento de futebol, mostrado dentro de campo, não é perfeito. Ele tem um time que consegue superaquecer o máximo e que por isso cai de rendimento. Eu acredito que se ele consegue fazer aquela mesclagem naquele meio de campo e consegue achar um jogador que hoje ele é reserva, mas que consegue entrar como titular em partidas que não precise de toda intensidade ali de início naquele meio de campo, e seja aquela arma fatal, um Jean Lucas, né, um próprio Cauli no segundo tempo, ou até mesmo ali logo no inicial do segundo tempo, né, ou no final do primeiro tempo, para poder dar essa amplitude ao time e o time não cair tanto em rendimento quando passar dos 70 minutos, seria até que interessante. E sobre a contratação, o cara falou o que devia ter falado. Gostei dessa atitude do Rogério Ceni, gostei. Mas é como o próprio Márcio Martins falou, velho. Era trazer para dentro de casa e lavar os panos dentro de casa, não expor tudo sujo ali em plena coletiva, onde o Brasil todo viu e o Brasil todo acabou entendendo essa vulnerabilidade que o Bahia tinha na questão da substituição. Hoje temos que estar de olho justamente nesse jogo Bahia e Fluminense, porque isso vai ser muito bem analisado pelo Fernando Diniz, a questão da substituição, né? Quando o Rogério Ceni optar em fazer uma substituição, fique de olho, porque aquele atleta que está entrando ali, ele pode estar baixando o nível da equipe do Bahia e dando mais amplitude para o adversário conseguir buscar os resultados. É isso, rapaziada. O vídeo por completo vai estar lá no canal do Márcio Martins, vai estar aqui na descrição. Peço a vocês que deixem o like, se inscrevam no canal e deixem aqui o placar de hoje. Quem vence, Bahia ou Fluminense?